Cantoras nacionais e estrangeiras, músicos, shows cortam as noites em Copacabana. Em algumas boates, as danças furam a madrugada e o uísque, sempre a subir de preço, dá alegria a casais e mais casais que se divertem. Restaurantes franceses, restaurantes nacionais, portugueses, húngaros, russos, chineses, todos apresentam em cardápios especiais comidas especiais. Notívagos de todas as partes da cidade vêm buscar diversão em Copacabana. Não importa onde moram, é em Copacabana que se divertem. Assim era a vida noturna da cidade nos anos 50, na visão de Sérgio Porto, um cronista do Rio. Sérgio Porto nasceu no Rio de Janeiro em 11 de janeiro de 1923 e ficou famoso, anos depois, sob o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta. Casado com Dirce Pimentel Araújo, com quem teve 3 filhas, Gisela, Ângela e Solange, ele nasceu em uma casa em Copacabana, na rua Leopoldo Miguez, e lá morou toda a vida, mesmo depois que a casa foi substituída por um edifício. Hoje quem me vê não diz que eu já morei numa casa onde as cotovias faziam ninho. Deus não me deixa mentir. No telhado da varanda, durante anos e anos, elas se hospedavam para a alegria nossa e inveja dos outros garotos da redondeza. Quando pela primeira vez falou-se em demolir a casa para construir o prédio feio que lá está até hoje, meu primeiro pensamento foi para os ninhos das cotovias. Vejam só que menino puro o mundo perdeu. Sérgio Porto, ele ingressa na carreira jornalística através dos amigos, do ambiente que ele frequentava, principalmente através do tio dele, o Lúcio Rangel, e do amigo Álvaro Moreira, na casa de quem ele frequentava, da casa da Eugênia e Álvaro Moreira. Então, toda essa ambiência, o mundo dos jornalistas era um mundo muito restrito, onde todos se conheciam, e ele começa a trilhar esse caminho, que se dá a partir dos anos 40 até o final da vida dele, em 68. Do ponto de vista urbano, Copacabana começava a ser essa Torre de Babel que é hoje, com prédios grandes, esses apartamentos pequenos. Inclusive o Sérgio Porto, ele é um crítico muito grande dessas transformações que Copacabana vai sofrer, a Copacabana da infância dele. Ele fala muito disso nos livros dele, escrito como Sérgio Porto, sendo o mais importante desse depoimento, dessa reflexão, A Casa Demolida, que é um livro, eu acho que é um livro marco dessa indignação dele, dessa tristeza que ele sente com a derrubada da casa paterna, onde ele morou, na rua Leopoldo Miguez, mas é uma metáfora também para o bairro todo, para a demolição da Copacabana, da infância e juventude dele. Com a expansão da cidade em direção à Zona Sul, a praia passa a ser o principal local de saúde e lazer do carioca. Acompanhar a trajetória de Copacabana a partir das crônicas de Sérgio Porto ajuda a compreender a vocação balneária do Rio de Janeiro e o deslocamento para a orla dos polos da cultura tradicional, do centro e da Zona Norte. Há muitos anos decidi que sou um homem de verão. Nascido em Copacabana e criado na beira da praia, desde menino ansiei pelo calor, para mim sinônimo de férias, vadiagem, banhos de mar e etc. Muitos etc. Lembro que sentia um certo contentamento com a chegada do cupim. Quando os bichinhos começavam a surgir, voando em torno das luzes, todos sabíamos que era prenúncio de verão. Eu acho que Copacabana, na verdade, foi o berço, e a fonte primeira de inspiração para a crônica do Sérgio Porto. Então, os tipos cariocas, as mulheres, os personagens femininos, masculinos, ele se inspirava no cotidiano de Copacabana. Inclusive, ele dizia que o cronista tem que andar a pé ou de ônibus, porque é assim que ele consegue ver as figuras comuns do dia a dia da cidade.
É muito interessante ver o Sérgio Porto junto com o crescimento da cidade, o crescimento de Copacabana, os pequenos apartamentos, o quarto e sala, aqueles personagens de Copacabana que não aguentavam ficar dentro de casa. A casa era muito pequenininha, fazia muito calor, ia todo mundo para a rua, circulava, tomava chopp, chupava picolé à beira da praia. Então, esses personagens da Zona Sul são bem importantes para o Sérgio Porto. Agora, não é que ele não fale do subúrbio. Então, quando ele cria o heterônimo Stanislau, esse Stanislau, ele é o cara da Zona Norte. Então, já nessa altura, o Sérgio Porto, ele busca unir essa cidade partida, que vai se tornando culturalmente cada vez mais partida, com essa hipervalorização de um cotidiano Zona Sul, Ipanema. Então, o Sérgio Porto, ele faz uma mediação cultural, porque ele tem essa convivência muito grande com uma boemia também, que frequentava o Morro da Mangueira. O tio dele, Lúcio Rangel, introduziu o Sérgio Porto no convívio com Cartola. Sérgio Porto levou uma vida de sucesso e forte desgaste físico. Atuava em múltiplas frentes, da TV ao cinema, passando pelo rádio, teatro e shows em casas noturnas. Funcionário concursado do Banco do Brasil, muitas vezes era visto de smoking no prédio do banco, na rua 1º de Março, chegando ou partindo para algum compromisso profissional. O cronista morreu vítima de infarto em 29 de setembro de 1968, aos 44 anos. O escritor Paulo Mendes Campos lembrou a infância do amigo em texto comovido pelo seu falecimento. Menino de peladas na praia, pegava no gol e tinha o apelido de Bolão. Por chutar bola dentro da sala de aula, foi expulso do colégio Malê Soares, onde fez o primário. Mais taludo, sempre no gol, foi várias vezes campeão da areia, ao lado de Heleno de Freitas, o craque, Sandro Moreira e João Saldanha, 3 botafoguenses de temperamento. Mas Sérgio sempre foi fluminense, onde jogou basquete e voleibol. Carioquíssimo, Sérgio Porto criou uma linguagem própria, cheia de gírias e neologismos. Seu humor irreverente permanece em nosso imaginário coletivo. Quem nunca ouviu falar do Samba do Crioulo Doido, autoria de Stanislau Ponte Preta, heterônimo de Sérgio Porto. Foi em Diamantina, onde nasceu JK. Sérgio Porto transformava em graça tudo que tocava. Cronista genial, ele ocupa um lugar especial no panteão do nosso melhor humor literário. O encontro definitivo de Sérgio Porto com seu pseudônimo Stanislau Ponte Preta, você vai ver no próximo bloco. Stanislau Ponte Preta nasceu irreverente e satírico na redação do Diário Carioca em 1953 para narrar com humor e ironia os fatos do cotidiano do Rio de Janeiro, do país e do mundo. Inspirado no personagem Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, Stanislau foi criado pelo jornalista Sérgio Porto na melhor tradição literária do humor modernista. Recebi naquela época o livro de Oswald de Andrade, Serafim Ponte Grande, com uma dedicatória em que o autor me comparava ao seu personagem. Pensei em utilizar o nome, mas receei não agradar ao autor, mudando-o para Serafim Ponte Preta. Ainda ficava meio parecido, porém Santa Rosa salvou a situação sugerindo Stanislau, nome que achava horrível e pedante, bem de acordo com o personagem que eu pretendia criar. E assim ficou. E aí a gente precisa dizer alguma coisa de muito especial. É que existe entre o Rio de Janeiro, entre a cidade do Rio de Janeiro e a crônica, uma relação toda especial. É claro que a crônica pode ser publicada em qualquer lugar do país, em qualquer jornal do país. Mas a crônica é a crônica carioca. O
quer dizer escrever aqui, falar sobre a cidade. E aí as peculiaridades do Rio de Janeiro, o fato de ter sido capital, o fato de, por isso mesmo, ser muito cosmopolita, por ser uma cidade bonita, por ser uma cidade onde as pessoas se movem com pouca roupa, com charme, com graça, faz com que a crônica carioca seja realmente a crônica no sentido literário. Stanislau Ponte Preta surgiu nos anos 50, no momento em que os jornalistas, conjugando literatura e jornal, ajudam na transição do Brasil para um país moderno. Diz o telegrama que os franceses vão fazer uma campanha de volta às danças amenas. Será a revolução do tango. Acham que estas danças modernas, tais como rock, cha-cha-cha e twist, estão acabando com o flerte, porque, asseguram, ninguém pode dançar freneticamente e namorar ao mesmo tempo. Estamos com eles. Pular como um macaco que sentou no braseiro e roncar besteira ao pé do ouvido da dama ao mesmo tempo é tão difícil quanto assoviar chupando cana. Stanislau Ponte Preta foi criado por Sérgio Porto e Santa Rosa, o primeiro ilustrador do personagem. Nasceu como blague, com os tiques das crônicas sociais da época. Um tipo cabotino para competir com os cronistas mundanos, que, no seu entender, por mais importante que fosse a notícia, falavam sempre antes de si mesmos. A moça viajou no ônibus em que viajava este que ora batuca, intimorado e altivo, às teclas macias de sua Remington semi-portátil, todas recentemente azeitadas para novas campanhas. Não somos de viajar nesses incômodos coletivos. Stanislau é uma vítima contumaz de táxi e não teria se rebaixado a freguês da Copa Norte se não tivesse de caixa baixa. Estávamos mais por baixo que calcinha de nylon. Quando o Sérgio Porto passa a escrever na Última Hora, e ele tem essa coluna de 56 a 68 diariamente, onde os personagens do Sérgio Porto, na figura do Stanislau Ponte Preta, Tia Zulmira, Primo Altamirando, todos eles convivem na Última Hora e contam o dia a dia das coisas da cidade. Então, a pessoa que abre o jornal Última Hora no interior de Mato Grosso ou no sul do país, ele vai se sentir vivendo na cidade. Então, o sentido de brasilidade vai ser acrescido desse carioquismo de uma forma muito presente a partir dos anos 60. Sob o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto publicou nada menos do que 7 coletâneas de crônicas. Um cronista afiado que soube tratar com humor o drama, a alegria e as tristezas da gente carioca e recriar a comédia do cotidiano em algumas das mais hilariantes passagens da literatura brasileira, tal como a intitulada Levantadores de Copo. Eram 4 e estavam ali já para algum tempo, entornando seu uisquinho. Não cometeríamos a leviandade de dizer que era um uísque honesto, porque, por uísque mulher, quem bota a mão no fogo está arriscado a ser apelidado de maneta. Os 4, por conseguinte, estavam meio triscados. A conversa não era novidade. Aquela conversa mesmo de bêbado de língua grossa. Vinha uma discussão inconsequente. Os outros 2 se separavam e voltavam a encher os copos. Aí a discussão ficava mais acalorada, até que entrasse uma mulher no bar. Não há nada melhor para diminuir tom de voz em conversa de bêbado do que a entrada de mulher no bar. Mas mal a distinta se incorporava aos móveis e utensílios do ambiente, tornavam a conversa em voz alta. Foi ficando mais tarde. Eles foram ficando mais bêbados. Então veio o enfermeiro. Desculpem, mas garçom de bar de bêbado é muito mais enfermeiro do que garçom.
Trouxe a nota, agradeceu a gorjeta, abriu a porta e deixou aquele cambaleante quarteto ganhar a rua. Os 4, ali no sereno, respiraram fundo para limpar os pulmões da fumaça do bar. E foram seguindo calçada abaixo, rumo às suas residências. Eram casados os 4 entornados que ali iam. Afinal, chegaram, pararam em frente a uma casa e um deles, depois de errar várias vezes, conseguiu apertar o botão da campainha. Uma senhora sonolenta abriu a porta e foi logo entrando de sola. Bonito papel! Quase 3 da madrugada e os senhores completamente bêbados, não é? Sem bronca, minha senhora. Veja qual dos 4 é o seu marido, que os outros 3 querem ir pra casa. Sérgio Porto alcançou enorme sucesso com as antologias de crônicas assinadas por Stanislau Ponte Preta. Os Febeapais 1 e 2 tornaram-se um dos maiores fenômenos editoriais do país, superando em 1967 todos os recordes de venda. É o que você vai ver no próximo bloco. Stanislau Ponte Preta nasceu na redação do Diário Carioca, mas foi nas páginas do jornal Última Hora que a família Ponte Preta surgiu e se consagrou. Se Sérgio Porto era o rapaz culto e distinto de Copacabana, Stanislau é seu lado suburbano. Tia Zulmira, prima Altamirando e Rosamundo moravam todos em um idílico casarão em Boca do Mato, ao lado do Meier, ao pé do Morro dos Pretos Forros. Num exercício interessante em que ele inventa, sem nunca ter vivido numa Zona Norte, mas cria um ambiente de Zona Norte, né? A Boca do Mato, com Tia Zulmira, com uma galeria de personagens, o primo Altamirando, enfim, são figuras, né, que povoam aí um imaginário que ajunta aí a Zona Norte e a Zona Sul. Eu tinha certeza que o Sérgio Porto não era o Stanislau, porque comumente a gente vê essa associação como se fosse um pseudônimo. O Sérgio Porto, o Stanislau, uma hora é o Sérgio Porto, outra é o Stanislau, como se fosse uma mesma pessoa, o mesmo personagem. E eu tinha essa tese, mas eu tinha que provar. Felizmente eu achei na casa de Rui Barbosa, no arquivo Museu de Literatura Brasileira, o arquivo do Sérgio Porto como tal, com crônicas colecionadas ao longo início da carreira dele pela sua mãe, Dona Dulce. Então eu pude ter acesso a esse universo literário do Sérgio Porto, que era bem diferente do Stanislau. Outra questão que também me intrigou foi por que esse rapaz de Copacabana, esse cronista de Copacabana, foi instalar a família Ponte Preta num casarão da Boca do Mato. E eu cheguei à conclusão no final do trabalho que realmente ele está recuperando nesse casarão da Boca do Mato essa Zona Sul perdida da sua infância. Tia Zulmira herdou o antigo casarão de seu pai e a ele se recolheu após uma vida trepidante na Europa. Em Boca do Mato, passou a viver modesta e tranquilamente com seus quase 90 anos, prenhe de experiência e transbordante de saber. Sentada em sua velha cadeira de balanço, presente do primeiro marido, tia Zulmira tricotava casaquinhos para órfãos de uma instituição nudista mantida por Dona Luz del Fuego. E foi assim que a encontramos, na tarde em que a visitamos no seu velho casarão da Boca do Mato. A simpática Macróbia é dessas pessoas fáceis de entrevistar porque, pertencendo ao métier, facilita o nosso trabalho. Se tia Zulmira é um elogio à figura feminina, primo Altamirando, Mirinho, tem comportamento pra lá de machista. Mulherengo, jogador trambiqueiro, ainda de fraldas dava provas de um tremendo mau caráter. Primo Altamirando, nosso abominável parente, é primo por parte de pai.
mesmo porque nunca teve mãe. Mirinho nasceu no ano da graça de 1926. Aos 5 anos de idade, Mirinho conseguiu um fato inédito na vida dos maus caráteres existentes em todo o mundo. Foi expulso do jardim de infância. Rosamundo das Mercês é o personagem menos crítico dos Ponte Preta. Bom rapaz, seu defeito era ser distraído. Aliás, nasceu de 10 meses e, segundo Stanislau, há quem diga que isto já foi distração de sua parte. Nunca vi ninguém mais distraído. Não fosse a impressionante capacidade pedagógica de tia Zulmira, e o Rosa hoje era um marginal pela aí. Talvez Public Relations, talvez um deputado, sei lá. Stanislau Ponte Preta foi um ídolo da geração Zona Sul dos anos 60. Seus FEBEAPAs tornaram-se campeões de vendas nas mãos dessa juventude. O primeiro festival de besteira que assola o país foi lançado em 1966. O segundo FEBEAPA saiu em 67. O estilo irônico e crítico com os militares, principalmente depois do golpe de 64, ajudou a aproximar ainda mais o cronista dos jovens cabeludos da época. Pela ironia, pela sátira, ele comenta a grande burrice, né? Entre outras coisas, além do autoritarismo que se abate sobre o país, a burrice. E do quanto isso atrapalhava toda a vida, do quanto a gente precisa de liberdade para o progresso, para ganhar dinheiro, para fazer tudo mais. E o FEBEAPA, então, era muito corajoso, né? Porque frequentemente nesses personagens a gente identificava personagens reais. Isso foi uma coisa muito corajosa e até porque ele conseguia fazer essa crônica, apresentar os personagens sem dar nome. Havia no bairro um grupo de bebedores da melhor qualidade. A turma se reunia no fundo de um armazém de secos e molhados. Acabaram inventando uma espécie de hierarquia de bebedores baseada no maior ou menor rendimento de cada um, na admirável arte de curtir um pileque com dignidade. Assim, aqueles que não passassem de uns tantos cálices seriam cabos ou sargentos. Os que conseguiam aguentar doses maiores seriam tenentes e, acima, os capitães, majores, enfim, a graduação subia na ordem direta da capacidade de virar gargalo. Admirador do teatro de revista, Sérgio Porto ajudou a expandir o gênero para as boates da Zona Sul e para a recém-inaugurada televisão brasileira. Ele criou e dirigiu revistas repaginadas para um novo padrão artístico e uma nova estética do corpo feminino. Era famosa a sua seleção de vedetes mais bonitas da época, as certinhas do Lalau. A mulherologia será mesmo uma ciência ou será apenas uma doutrina? Destarte direi que é arte. Direi que é arte de admirar a mulher, respeitando-a sempre, procurando exaltá-la sem hesitar, isto é, sem hesitações, exaltar seu êxito. Acima de tudo, o mulherólogo deve sentir-se um conquistado e não um conquistador. Com o livro As Cariocas, Sérgio Porto estreia em novo gênero literário. São 6 novelas em que as personagens são apresentadas ao leitor não pelo nome próprio, mas pelo bairro carioca onde vivem. Entre elas, a Granfina de Copacabana, a Noiva do Catete, a Desquitada da Tijuca e a Desinibida do Grajaú. Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, né, o jornalista, funcionário do Banco do Brasil, é exatamente o produto, né, de um tipo, de uma maneira de ser carioca. Ele nos fez muita falta, porque Sérgio Porto morre em 68, justamente quando a situação política se agrava, quando a repressão se abate sobre a cultura, e justamente em 68 a crônica se cala, os cronistas se calam. E é bom a gente lembrar isso para os estudantes, para a garotada. A crônica precisa de liberdade de costume, precisa de liberdade política, precisa de uma liberdade do próprio leitor, precisa ser lida com seriedade e leveza.
Ao promover a conciliação entre a Zona Norte e a Zona Sul, ao se empenhar em atualizar tradições culturais, assumindo o papel de mediador entre as camadas populares e as elites, Sérgio Porto se consagrou como o mais carioca dos cronistas. Admirador de Pixinguinha, redescobridor de Cartola e inventor do termo Bossa Nova, ele fez do Rio de Janeiro um personagem ativo, com psicologia própria e muito humor. E se não foram cariocas típicos, Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta se juntaram para formar um carioca único, um autêntico cronista do Rio.